Olá, boa noite, boa noite. Conectando aqui no Instagram. Ô abençoado. Esperando aí os irmãos entrarem, os amigos entrarem. Olá, boa noite, boa noite. Olá. Quem apareceu ali? A conexão do Instagram não tá meio ruim, né? Oh, Deus poderoso. Deixa eu mudar aqui de conexão. Esse vai agora. Boa noite. Boa noite, pessoal do Face, amigos do Face. Boa noite. Olá. Pessoal que está entrando do Instagram. Boa noite. Madi. Amigos do Facebook também. Rosana. Rosana. Boa noite, Rosana. Boa noite. Que bom. Deus é bom. Vamos esperar, os nossos amigos estão entrando, né? Hoje a gente vai estar compartilhando uma palavra abençoada, uma palavra sobre arrependimento. Vamos estar falando sobre isso. Da pregação de Jesus sobre o arrependimento. Deus tem algo especial para a gente nessa noite. Amém. Né? Tem algo que quer falar comigo e com você. Ô benção. Ô glória. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Marco Pires. Mi. Madi. Pastor Valmil. Pastor Valmilton, Rosana. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Amém. E é bacana a gente fazer essa palavra, essa live na segunda-feira, nesse horário, né? Às vezes a gente não consegue dormir, né? Nesse tempo de pandemia, nessa loucura toda que a gente tem vivido. Pastora Cleide. Né? Pastora Cleide. Né? E assim... Boa noite. Mas é bom que Deus tem uma palavra para a gente, para falar no nosso coração, que a gente poder ter uma palavra para a gente meditar sobre ela durante a semana, né? Estar falando, compartilhando. Eu acho que a gente na semana passada já estávamos falando a respeito de Jesus, né? Onde a gente falou da empatia de Jesus, da forma como ele age, de como ele está conosco em todas as situações, no nosso sofrimento, ele se coloca no nosso lugar, ele é companheiro nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, não nos abandona e nos conduz pelo caminho, né? Então ele sendo o caminho, ele como o nosso caminho, o caminho que leva de volta a Deus, e é isso que a gente vai estar compartilhando nesse momento, né? A gente falou do coração limpo, da forma como Jesus agia, da maneira como ele ensinava os seus discípulos, e que é o protótipo, né, do nosso mestre, é o nosso mestre, é da maneira que a gente deve ser, né? Se espelhar, né? Imitadores de Cristo. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia, né? No livro de Mateus, do capítulo 3,
Eu vou orar primeiro. Mas a Valéria vai orar primeiro para a gente começar essa palavra, amém? Amém. Senhor, estamos aqui, Senhor, nesse início de madrugada, Pai. Paizinho, para te buscar, te glorificar, te agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui, por essa oportunidade. Ó, Paizinho, vai abençoando a cada um que vai se chegando para assistir, Senhor. Abre o entendimento de todos nós, Senhor. Fala pela boca do André, Pai, uma palavra abençoada para edificar todos nós, Senhor. Já te agradecemos antecipadamente. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Oh, Deus poderoso. Então vamos abrir aí em Mateus 3, verso 1 e 2, e depois Mateus 4, do 12 ao 17. Então, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora, Mateus 4, a partir do 12 até o 17. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região, à sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Arrependei-vos, a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E a pregação de Jesus: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. O reino dos céus está aqui agora. Né? Ora, e essa era a pregação de Jesus em toda a Galiléia, em toda a Judéia, em todo Israel. Essa palavra usada por arrependimento, né, tem a raiz em metanoia. Né? Metanoia, ela é uma palavra de origem grega, né? E significa conversão, né? Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, temperamentos, caráter, trabalho, né? E geralmente denotando uma evolução. Então, assim, é uma palavra que fala de mudança de rumo, transformação, né? Onde não é mais de uma maneira e passa a ser de outra. Aquele caminho que era trilhado não é mais e outro caminho passa a ser trilhado. E arrependimento, ele é uma decisão pessoal, né? É pessoal, é intransferível. Ninguém toma essa decisão por outro. Verdade. É individual, né? E normalmente ela é associada a uma crise interna, interior. Existe uma crise no coração, existe algo no coração e que suscita, né, por uma série de sentimentos, de decisões, né, onde culmina no arrependimento. E vamos falar um pouco dessa crise, né, dessa crise, a gente pode falar de crise de consciência, né? Ela é ligada ao se atentar por alguma coisa, né, que traz à tona da nossa consciência, né, algum fato, né, ou a partir de uma notícia de um fato novo que era desconhecido. E a partir daí, essa crise se desencadeia dentro de nós a ponto de
da gente começar a questionar essas coisas ou as decisões que a gente tomou no passado. É sempre ligado a alguma coisa que a gente fez no passado, né? A um erro, a uma falha, a algo, né? Algo que a gente fez, decisões que a gente tomou e que não deveria ser tomada, mas a gente trilhou aquele caminho, né? E seguiu por um determinado rumo, só que chega um momento que aquilo ali, nós somos confrontados no nosso coração, interiormente, a partir dessa crise, a tomar outro caminho. De que aquelas atitudes passam a nos confrontar, passam a doer em nós. E esse problema de consciência, ele precisa ser resolvido. Só que tem dois caminhos, né? Assim, a partir do olhar para o erro e saber que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Às vezes a gente adia essa decisão, né? A gente adia, empurra com a barriga, né? Vai levando até quanto é possível, porque como é ligado a um erro nosso, a gente tem a ilusão de que a gente não erra, não falha. Assim. E isso é uma mentira, né? Então, assim, o arrependimento ele está ligado ao reconhecimento do erro cometido, ao reconhecimento da falha, né? E assim, e a gente, né, quer rejeitar essa situação, essa crise. Mas o arrependimento rejeita o fato cometido e procura voltar ao caminho certo, a trilhar o caminho certo. Só que o mundo vende pra gente de que a gente não falha. O mundo vende pra gente que a gente tem que manter uma posição e uma imagem. Às vezes a gente tem uma autoimagem errada de nós mesmos, sabe? E é difícil a gente admitir o erro. É difícil a gente admitir que falhou. É difícil a gente olhar para a gente e falar assim: poxa, eu falhei, não deveria ter feito essa avaliação, fui injusto, fui negligente, fui precipitado, falei o que não devia, feri, magoei. E voltar atrás nisso, para consertar isso, denota que a gente faz avaliações erradas. Quem é que gosta de admitir isso? Que as avaliações são erradas, que as atitudes também são, que somos capazes de fazer coisas. Então a gente adia isso e vai varrendo o lixo para debaixo do tapete. Vai escondendo de nós mesmos como se fosse possível. E aí aparecem as justificativas. A gente passa a querer se justificar e justificar para os outros o injustificável. Arrumamos desculpas, né? Arrumamos situações. A palavra está cheia disso, né? Cheias de justificativas, né? Adão e Eva. Tem um monte de exemplos disso. E a gente vai sofrendo as consequências disso, né? Por quê? Porque a gente não... Difícil de descer e ser quebrado. Difícil se humilhar. Mas a mensagem de Jesus, ele chegou dizendo: arrependei-vos. A primeira mensagem dele, porque é chegado o reino dos céus. Se o reino dos céus chegou, então vocês têm que se arrepender. Às vezes a gente
toma o caminho, né? Quando a gente está no mundo, a gente às vezes não conhece a Deus, a gente conhece de ouvir falar, ou a gente muitas vezes cria um Deus da nossa própria maneira. Não, eu acredito em Deus do meu jeito. Eu tenho o meu jeito de crer em Deus. Eu creio em Deus desse jeito. É como se a gente criasse um Deus para nós, ou seja, nós somos o patrão desse Deus que a gente cria, né? Porque ele não confronta, ele faz aquilo que a gente quer. Então não é Deus, né? Não tem uma identidade própria. Então a gente quer seguir o nosso próprio caminho. Mas chega um momento em que esse tipo de atitude é confrontada. O vazio dentro do coração, o vazio dentro de nós, essa crise interior, vai dessa separação de Deus. Por isso da pregação de Jesus. Em primeiro lugar, do arrependimento do nosso coração, pela distância que a gente impôs da nossa vida para a vida com Deus, essa distância, esse afastamento, é preciso se arrepender do caminho errado que foi tomado para voltar para o caminho do Pai. Então, primeira coisa, o arrependimento é o caminho de volta para Deus. É o caminho que é o retorno para Deus. É o caminho que religa a gente com Deus. Por isso que o filho dele era o caminho. Era não, é o caminho. Verdade. Segundo, assim, isso do nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, estão os nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta. Porque as pessoas que nos cercam é que mais são atingidas pelos nossos erros. Óbvio, claro. Está à nossa volta. Né? Então as pessoas que estão mais próximas a gente são as maiores vítimas dos nossos erros, das nossas falhas. E não poderia ser diferente. E muitas vezes a gente usa dessas justificativas com essas pessoas que a gente mais ama. Ou algumas pessoas que a gente nem ama tanto, né? Mas é quem, assim, que está à nossa volta, da nossa convivência, do nosso trabalho, do lugar onde a gente mora, da nossa vizinhança, com quem a gente se relaciona, e a gente se coloca atrás dessa máscara, dessa fantasia. Digo fantasia porque é algo que não é verdade. A gente cria uma imagem que a gente acha que os outros veem a gente e que ela é absolutamente mentirosa. Porque muitas vezes a gente não consegue se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e as justificativas que não são verdadeiras acabam prevalecendo nesses relacionamentos. Porque a gente não quer, a gente dar o braço a torcer, como diz o popular, né? Dar o braço a torcer. A gente não quer descer. E essa crise, né? Essa crise de consciência, esse conflito interior, né? Dispara uma série de sentimentos que levam a gente para criar essas desculpas, essas justificativas, essas coisas que são geradas pelo medo, medo de perder posição, medo de perder, das pessoas acharem outra coisa da gente, terem outra opinião sobre nós, muitas vezes de um poder, de uma ascendência ou qualquer coisa desse tipo. Então vem medo, vem raiva, vem autocondenação, vergonha. Vergonha, cara. Tem coisa que a gente faz, depois a gente fica envergonhado. Vergonha. E a gente, né,
não se arrepende. Às vezes tem uma vontade enorme de se arrepender, mas se retratar é tão difícil. É verdade. Mas o nosso olhar para esse nosso erro, para os nossos erros, para as nossas falhas, a forma como a gente olhar para esses erros é que vai determinar o nosso julgamento de nós mesmos. Aqueles que tomam o caminho de se justificar, né, precisam achar os argumentos para se justificar, são criativos, usam de inteligência, da sua sagacidade, né, e às vezes dão uma volta enorme, mas fica claro para o mais humilde das pessoas que se relacionam com ele que é justificação, só está se justificando e sabe que a pessoa está errada. E muitas vezes não confronta para também não ser confrontado, não arrumar confusão, não ter problema, e passa batido aquela situação, né? Porque às vezes a gente se acha perfeito ou somos cobrados que sejamos perfeitos. E alguns caem na armadilha de querer se parecer perfeito. E até quando vai pedir perdão, vai chegar, parece que está mais culpando o outro do que se humilhando. Porque admitir o erro não quer admitir o erro, porque admitir o erro é complicado. Né? Admitir o erro, né, é algo que assim que traz a culpa para a gente, a responsabilidade, né? Mas é o único caminho que leva de volta para Deus. Amém. Ora, assim, o varrer para debaixo do tapete vale, assim, a primeira vez ainda vai, né? Porque o tapete está limpinho por baixo, ninguém vai ver, né? Mas depois de uma vida inteira de justificativas, né? O tapete até sumiu, só tem justificativa. O tapete está lá em cima, já encostado no teto. E de baixo só tem justificativa. Né? Então, a pregação de Jesus, né, fala assim, olha, se arrepende. Não só do teu relacionamento com Deus, se arrepende de como você é, da forma como você se relaciona, dos erros que você cometeu. Por quê? Porque ele tinha tanta coisa para falar, né? Ele podia ter pregado um monte de coisa por arrependimento, porque o arrependimento é uma coisa que dói, né? Voltar atrás e se retratar dói, cara. Gera sofrimento, machuca, humilha. Mas dá para cada um de nós a exata dimensão de quem somos. A exata dimensão de quem somos. Dá para nós mesmos um olhar para nós, para o nosso interior, daquilo de quem nós realmente somos e do quanto a gente precisa de Deus para a gente não cair nesses erros. Não cair num perfeccionismo inexistente, de justificar injustificáveis, de querer parecer o que não é. Porque ninguém é, cara. Perfeito só Ele. Mas a busca da perfeição nele nos leva a um arrependimento de cada falha diária. E é ali, nesse lugar, onde a gente se esvazia, onde a gente retira o tapete e pega todo aquele lixo e joga fora, e lança fora, independente de
como as outras pessoas nos veem, o olhar de Deus para nós é diferente. Por se esvaziar, para se preencher do Espírito, de se esvaziar de nós mesmos, do orgulho, de habilidades, como se as habilidades fossem nossas, do orgulho da maneira de fazer as coisas, de inteligência, sagacidade, habilidades manuais, um monte de coisas. Coisas que a gente não sabe nem justificar de onde vem. Tem gente que tem uma habilidade ou com a mão ou com o pé e, na verdade, nunca treinou isso algo, né, inato, algo dela própria. Não foi assim um dom de Deus, né? Então, sabe, essas coisas como se algumas habilidades nossas a gente não sabe, simplesmente. Não adquirimos isso em lugar nenhum, não compramos isso de ninguém, não é verdade? Então é dada por Deus sabedoria, entendimento, coisas que vêm do Pai, cara. E às vezes a gente se orgulha dessas coisas, o coração ensoberbece por causa disso, né? Mas o interessante disso é que o resultado dessa crise, ela resulta em fruto do arrependimento. E o fruto desse arrependimento é um tipo de relacionamento com Deus e de um agrado de Deus por esse coração arrependido, humilhado, pronto para ser ensinado pelas coisas de Deus. É pronto para ser moldado, que está sempre pronto para se esvaziar. Aquela figura do vaso do oleiro, né, em que o profeta desce à casa do oleiro e vê o vaso ser recriado, isso é demais, né? O vaso é quebrado, é desfeito, e ele é refeito novamente por causa da rotura. Então, assim, tem uma passagem na palavra, né, que é a passagem de Zaqueu. Valéria vai ler aqui, vamos falar um pouquinho dele, para a gente poder... Lucas 19? É. Então, Lucas 19, 1 a 5. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu a uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Então, Zaqueu, né? Continua aí, Valéria, continua aí, só para a gente... No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Só até aí. Zaqueu, vendo que Jesus se aproximava, ele queria ver Jesus. Ele estava indócil. Ele tinha que se colocar de forma que ele visse Jesus. Diz aqui, está dizendo a própria palavra, né, de que era um homem rico, mas não tinha o conceito da sociedade, da riqueza dele, né, porque ele era publicano, ele era coletor de impostos para Roma. Então ele era discriminado. E o coletor de impostos naquela época, assim, ele é o que se diz de que ele tanto extorquia do povo
quanto enganava Roma, né? E, enfim, parece aqui que Zaqueu não era diferente, porque ele mesmo fala que metade ele está dando para os pobres e devolve 4 vezes mais a quem ele extorquiu. Arrependimento com reparação de dano. Arrependimento com reparação de dano. Porque não dá para a gente voltar atrás muitas coisas. E muitas coisas a gente não tem mais o que fazer depois do erro cometido. O leite já está derramado, já aconteceu. Mas a gente pode se retratar. A gente pode buscar uma reconciliação. A gente pode buscar, através de uma retratação, buscar um relacionamento que foi perdido, que foi danoso, que aconteceu por conta de algo que a gente fez. Então o arrependimento tem fruto. Zaqueu mostra aqui esse fruto. A reparação do dano. A reparação do dano no coração dele, porque ele não estava reparando o dano de quem ele extorquiu sim, mas de outros que ele está doando metade da fortuna dele, é porque ele roubou de outros, que não tem nem como devolver mais. Ele nem sabe mais, depois de tanto tempo. Mas repare bem de que ele se esvazia do apego dele àquilo que era o importante para ele. Amém. As pessoas se colocavam como coletores de impostos por causa do dinheiro. E aqui ele está se esvaziando do dinheiro, dando metade de tudo que tem. Arrependimento com reparação de dano. E Zaqueu nos ensina isso de uma forma assim, tremenda, né? Bonito isso, cara. Diante de Jesus ele fazer isso. Depois Jesus alto, olha aí, ó. O que houve aqui? Esse aqui é filho de Abraão. Porque os coletores de impostos eram como se expulsos da sinagoga. Expulsos, nem podiam frequentar. Como se falasse que ele nem era da descendência de Abraão. Jesus fala, não, esse aqui é. Porque esse aqui se arrependeu. Esse aqui está buscando um novo caminho. Assim, e o caminho de volta para Deus é esse caminho do arrependimento. Por isso que Jesus pregava que era necessário se arrepender. Porque o que estava corrompendo o coração de Zaqueu foi limpo. E a bem-aventurança, como a gente falou na segunda passada, a bem-aventurança diz que os de coração limpo verão a Deus. Então, meu amigo, o arrependimento é a chave ou a vassoura para a limpeza desse coração. É a forma que a gente tem de limpar o nosso coração. Se arrepender. Rejeitar o erro. Reparar o dano. Se retratar. Se humilhar. Buscar a reconciliação. Amém. Às vezes com a parentela, às vezes com amigos, com irmãos, em que coisas são deixadas debaixo do tapete, em que há um acordo tácito de não falar sobre o assunto dentro da família, às vezes dentro do relacionamento, às vezes até marido e mulher. Aí chega um momento em que há um arrependimento de verdade.
uma vontade, um confronto interior onde se quer limpar, lavar, purificar, santificar. Amém. Se parecer com Jesus Cristo. Se parecer com Ele. Seguir o que Ele está mandando. Ordenança. Arrependei-vos. Tanto no relacionamento com o Pai, como a gente já falou, quanto no relacionamento com aqueles que nos cercam. E às vezes a gente é duro, às vezes a gente nem fala pela frente, né? Às vezes a gente nem fala pela frente, às vezes a gente critica por trás. Como reparar esse dano? Como a gente faz? Reparar o dano. Porque o reparar o dano não é somente no coração do outro. É no nosso. É no nosso. Não é, às vezes, não diz respeito ao outro. Só diz respeito à sinceridade do nosso coração quanto à visão que nós temos de nós mesmos e como a gente agiu em determinadas situações. E às vezes é necessário que a gente se coloque em situações, né, que a gente se coloque em situações de se arrepender de verdade e não cair no mesmo erro de palavras, de decisões, às vezes levado por emoção, pavio curto, fala o que tem que falar. É isso. Já estourou o tempo, tá, André? Bom, foi. Então, amado, para encerrando, né? Lê Mateus 12. Aqui em Mateus 12, 41, tem uma palavra, né, que Jesus falando sobre o povo de Nínive, né? A Valéria vai ler aí. Então, o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Pois é. Queira Deus que quando o Nínive se levantar no juízo, possa falar da gente, falar assim, esse pessoal de 2020 aí não tem nada que falar não. Essa geração aí já se arrependeu da mesma forma que nós, dos nossos maus caminhos, daquilo que a gente fez, e eles se vestiram também de pano de saco e se humilharam e choraram pelos seus erros. É isso, amado. É isso que Jesus colocou no meu coração, né? De que a gente possa tomar as decisões, deixar que esse conflito do nosso coração gere frutos de arrependimento, gere conserto, que a gente possa voltar atrás, voltar ao caminho, voltar e tomar outro caminho. Pedir perdão, pedir desculpa, se humilhar da maneira correta, falar, olha, meu amado, eu errei contigo. Mesmo que seja alguém que humanamente ou que outras pessoas digam que não merece, mas não tem a ver com isso, tem a ver com o teu coração e o teu amor. E que esse amor que está dentro do teu coração seja um rio a jorrar pela vida eterna. E que esses entulhos, essas coisas que a gente vai varrendo, sejam lançadas fora, varridas para fora, lançadas fora. E que essas águas do Espírito jorrem com muito amor para todos que estão aí à volta da tua vida.
Então, meu amado, é tempo de trilhar o caminho de volta para Deus, é tempo de estar com Jesus, é o tempo de se arrepender. Amém? Amém. Jesus abençoe vocês, fico tão feliz de ver vocês. Juliana, quanta saudade de você, hein? Eva. Oh, meu Deus. Saulinho, tá acordado, Saulinho? Tá dando aula, não? Ó. Marcelo, Pastor Valmilton, pô, Mi. Que bom, Michele. Que bom. Fico feliz de ver vocês, de a gente estar junto. Que Deus abençoe a vida de vocês. A Claudineide estava aí. Eu vi, pô. Vi a Dida. Dida. A baianinha. Dida. Ai, meu Deus. Jesus abençoe vocês. Fico feliz, né? Que tenham uma noite abençoada. Abençoada. Né? Que isso conforte o teu coração, lave, limpe o teu coração e que seja uma palavra que eu tenho certeza vai dar muito fruto. Muito fruto. Amém? Aleluia. Um beijo. Durmam bem, repousem. Fica na paz, gente. Fé em fé. Vou fechar aqui e agradeço a vocês por estarem aqui conosco. Amém. Jesus abençoe vocês. Aleluia. Amém. O glória. Ô, papai. Amém. É o quê? Encerrar. Concluir? Isso.